Inscreva-se no canal Linha de Divisa, deixe seus comentários e acione as notificações. Diogo, o Epiteto, ele fala da necessidade de se exercitar na filosofia. Explique isso. Como é essa questão do exercitar-se na filosofia, sob a perspectiva do Epiteto? É interessante porque os estoicos romanos, eles trazem muito essa questão do exercício, né? E que é uma perspectiva de foco naquele que está progredindo na filosofia. Porque antes deles, o principal foco era sempre colocar o paradigma do sábio como modelo, ok? Que é basicamente a pergunta: o que o sábio faria numa situação X? Né? Nessa situação complicada, o que o sábio faria? E através disso, eles tinham uma referência de como agir, né? Sempre colocando o ideal do sábio. E é interessante que Epiteto, Sêneca, esses históricos, a partir de Panés, que é um histórico do período médio, a partir de Panés, então, depois nós temos o Sêneca, Marco Aurélio, Epiteto. Esses filósofos, eles trazem a questão do foco naquele que está progredindo, então, do exercitar-se para progredir na filosofia, mas um exercício entendido, então, portanto, que tem, então, portanto, essa concepção de que a filosofia não é simplesmente uma questão teórica. Você precisa se acostumar realmente a ter boas opiniões. Porque uma coisa é nós lermos um livro. Aqui, pô, li, achei interessante, bom. Aí eu saio daqui, vou para a rua, vou para outros lugares. Mas não é simplesmente uma leitura que vai fazer com que eu tenha uma catarse naquele momento e a minha vida mudou da água para o vinho. Não é assim que funciona. A gente sabe que não é assim que funciona. Muitas vezes a gente ouve que a gente... no que a gente erra de outra pessoa e tal, e a gente não consegue mudar assim do nada, né? Então, não é uma leitura, um filme que vai lá, agora eu mudei de vida e tal. A conversão no estoicismo também não é isso. A conversão no estoicismo é você começar a praticar uma vida em conformidade com aquela escola. No caso do estoicismo, é você começar a praticar os exercícios filosóficos daquela escola. Também existia, então, também praticar, ter uma vida na prática epicurista, ter uma vida na prática cética, também eram outras escolas do período helenístico. E, no caso do estoicismo, né, essa questão do exercício, ela fica bem relevante, e no manual a gente percebe isso. No manual de Epiteto a gente percebe muito bem isso, porque ele fala seguidamente, ó, lembra-te de tal coisa, lembra-te de tal coisa. O que é isso? É você trazer aquela sentença, aquela representação, aquela opinião correta que você leu, você, ó, vou me lembrar disso, vou me lembrar disso. Você vai se acostumando com aquilo, com uma representação que é correta. Por quê? Porque você passou antes uma vida inteira se acostumando com representações equivocadas. Então você condicionou, inclusive, até assim, até cacuetes que nós temos na vida e outras primeiras iniciativas, aquelas que a gente tem logo, né? Houve fulano morreu, coitado, que horror, tal, tal, a gente já sai falando assim, né? Porque a gente se acostumou. Então, para a gente desacostumar é um processo, a gente tem que ir treinando nisso. E o mais relevante que eu acho nesse aspecto é que muitos hoje em dia vê esse exercício filosófico como uma parte mais importante do estoicismo, a tal ponto que a teoria nem vale tanto a pena, né? Esse estoicismo mais coach, esse estoicismo mais superficial, assim, né? Principalmente baseado, então, nos romanos. Mas é que ele, infelizmente, não percebe que o exercício filosófico não é um autoconvencimento, não é uma coisa, vou convencer a mim mesmo de outra coisa, não é bem assim. Você vai se dando conta, você vai trazendo opiniões corretas
E aquilo vai transformando outras opiniões que você tem. Você vai se dando conta. Então, ele não é simplesmente uma lavagem cerebral. É uma filosofia, você vai se treinando nas opiniões corretas. Então, nesse aspecto, é importante entender que a filosofia estoica e de Epiteto em particular, ela é um exercício, sim, ela é uma terapia, ela é um condicionamento, né? Assim como um atleta se exercita os seus músculos, a gente vai se exercitando na nossa alma. É nesse sentido que ela é um exercício. Legal. Diogo, a gente está caminhando para o fechamento da nossa conversa, do nosso bate-papo. Eu vou te fazer uma pergunta, eu vou pedir para você não mergulhar em profundidade, porque se você topar, se você aceitar, no futuro a gente volta a gravar novamente, talvez até uma live, vamos ver a programação aqui do canal, sobre o teu doutorado. Eu queria saber, para encerrar, qual é o objeto da tua pesquisa no doutorado, sem entrarmos em profundidade. A gente vai voltar a conversar sobre isso. Só para encerrar, queria saber qual é a linha que você está seguindo agora. Eu tenho pesquisado, então, seguindo na pesquisa de Epiteto, e eu me dei conta, assim como outros pesquisadores brasileiros, a gente se deu conta de que é importante sempre perceber que o estoicismo ele se dá num contexto, e a filosofia de Epiteto também. Ela se dá num contexto, como eu te falei, né? É parte de um todo. E eu percebendo isso, eu discordei também de algumas interpretações que viam a forma como o Epiteto se relacionava com a divindade, né? E que eu achei estranha. E aí fui desenvolvendo mais a pesquisa e agora eu estou num foco de entender a espiritualidade em Epiteto, como eu estou chamando. E a minha tese principal, então, é esse vínculo com o todo, né? Que para Epiteto tudo é divino e tudo é natureza, e a natureza é divina, né? Então, como se pode pensar Epiteto como sendo uma espiritualidade através da filosofia? Ok, legal. Diogo, muito obrigado por separar esse tempo para a gente conversar, bater papo. A gente volta a conversar no futuro sobre o teu doutorado, tá bom? Tudo bem, tudo certo. Para mim vai ser uma grande alegria. Legal. Um abração, a gente volta a conversar. Inscreva-se no canal Linha de Divisa, deixe seus comentários e acione as notificações.